Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Casa Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje nós teremos a primeira parte de um encontro muito interessante com o Ricardo Baesso. Ele é do ID de Juiz de Fora, Instituto de Difusão Espírita, com o tema Allan Kardec e os transtornos mentais. Vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece. Deus Pai, Jesus querido amigo, amigos espirituais, gratidão por mais um dia, por mais um encontro à luz da doutrina espírita. Envolva o nosso irmão Ricardo Baesso e a todos que se unem a nós nesse momento. Sendo assim, nós agradecemos a oportunidade e rogamos a tua bênção, a tua permissão para darmos por iniciado o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus amigos. Nós estamos iniciando hoje uma série de 5 encontros em que nós nos propomos a examinar com vocês o seguinte tema: Kardec e os transtornos mentais. O nosso codificador teve a oportunidade de examinar esse tema em vários momentos de sua obra, trazendo para nós uma riqueza de informações e de material que nós podemos trabalhar, obviamente enriquecendo esse material com as conquistas recentes de vários pesquisadores espíritas na área da psicologia e na área da psiquiatria. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos começando a examinar como a psiquiatria tem entendido essas enfermidades nos últimos 200 anos, que é o tempo de existência da psiquiatria como uma especialidade médica. Um autor importante, o Dr. Jeffrey Lieberman, um psiquiatra norte-americano, que foi presidente da Associação Americana de Psiquiatria nos anos de 2013 e 2014, uma obra muito recente denominada Psiquiatria, uma história não contada. Ele propõe algumas fases, alguns períodos que ele chama de ondas, em que o pensamento psiquiátrico sobre a origem das enfermidades da mente sofreu alguma mudança. Didaticamente bem estabelecidos, esses 4 períodos dão uma ideia de como os psiquiatras viam e veem hoje esse grupo de enfermidades. A primeira onda surge com o início da psiquiatria. Em 1808 surge esse termo, psiquiatria, que quer dizer tratamento médico da alma. A proposta na época era estudar aquelas enfermidades mentais onde não se encontrava um substrato anatômico para elas, ou seja, não se encontrava uma lesão no cérebro que poderia justificar as perturbações mentais. Porque já se conheciam algumas doenças que, como consequência, perturbavam o indivíduo psiquicamente. Eram afeitas à neurologia. A sífilis cerebral, a demência alcoólica, muitos tumores, infecções do cérebro, poderiam responder por transtornos mentais. Só que algumas enfermidades mentais não eram acompanhadas de uma lesão física. O indivíduo morria, eles examinavam o cérebro e nada encontravam lá que poderia justificar toda aquela perturbação. A psiquiatria, então, deveria examinar e estudar as doenças mentais sem lesão física. Elas seriam, na verdade, doenças da alma, doenças da mente, decorrente de conflitos mentais. Na verdade, ninguém sabia dizer que conflitos eram estes, mas sabiam que não estavam relacionadas a uma lesão física. Essa concepção ela prevaleceu até meados do século XIX, quando o paradigma psiquiátrico sofreu uma mudança radical. Surgiu, então, uma psiquiatria biológica. Notem o que diz esse artigo numa revista importante da época, Arquivos de Psiquiatria e Doenças dos Nervos, de 1867. Os pacientes com as assim chamadas doenças mentais são, na verdade, indivíduos com doenças dos nervos e do cérebro. Então, de uma psiquiatria que se ocupava com aquelas doenças sem lesão anatômica, nós vamos para uma psiquiatria que afirma que todas as doenças mentais decorrem de problema orgânico, físico. Nós vamos ver que Allan Kardec está inserido nesse contexto.
Os textos kardecianos, quando ele se refere às doenças mentais, ele vai colocá-las como sendo doenças do corpo, doenças do cérebro. Essa ideia prevaleceu até início do século XX, quando temos a terceira onda no pensamento psiquiátrico. A terceira onda surge com Freud e a psicanálise. E a ideia é a mente é mais importante que o cérebro e a psicologia é mais importante do que a biologia. Freud vai dizer que essas doenças, na verdade, são decorrentes de uma desarmonia, de um desencontro, de um desequilíbrio entre os três elementos da mente, que ele chamou de id, ego e superego. Quando esses três elementos não estão muito bem ajustados, nós temos, então, as doenças mentais. O problema, então, é de funcionamento da mente, é da psicodinâmica e não de lesão física. É nessa época que surge, então, o conceito das neuroses, termo hoje abandonado, e das psicoses. Usava-se o termo neurose para aqueles transtornos mentais mais leves, sem grande sofrimento, como as angústias, as fobias, as depressões. Os soviéticos, na época, brincavam que de cada 10 norte-americanos, 7 eram neuróticos. Os outros 3 ainda não. E as psicoses, que seriam as doenças mentais mais graves, acompanhadas de uma desagregação da personalidade, da perda do senso da realidade. Os professores de psiquiatria costumavam brincar nas suas aulas, ajudando os alunos a diferenciar a neurose da psicose. Eles diziam assim: o neurótico constrói castelos no ar, o psicótico mora nesses castelos e o psiquiatra cobra aluguel dos dois. A psicanálise foi muito forte e reinou soberana durante quase todo o século XX. Por volta de 1980, nós começamos a notar uma mudança importante nesse paradigma. E nós estávamos adentrando na quarta e última onda, que é a que prevalece em nossos dias. Essa mudança de paradigma, ela se deveu a alguns avanços na área médica. Primeiro, o surgimento das imagens cerebrais, através da ressonância nuclear magnética, principalmente, quando começou-se a detectar determinadas lesões no cérebro que antes não eram reconhecidas. A genética do comportamento mostrando que muitas doenças psiquiátricas têm uma alta herdabilidade, ou seja, há um componente biológico, genético bem definido. O surgimento de fármacos potentes que agem no sistema nervoso central, melhorando enormemente os esquizofrênicos, as depressões graves, levando ao seguinte raciocínio: olha, se medicamentos melhoram o indivíduo e medicamentos agem no cérebro, então o problema desse indivíduo não está em nada chamado mente, está mesmo no próprio cérebro. Na verdade, a quarta onda era um retorno à segunda onda do contexto kardeciano. Surge também nesse período a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, baseada em evidência e muitos estudos comprovando a sua eficácia, e o conceito de neurociência, que vai dizer que o problema todo está no cérebro. Visto isso, vamos examinar, então, o pensamento do nosso codificador, como ele entendia, na sua época, as doenças mentais. E o conceito, para nós, é básico e se baseia na seguinte afirmativa de Allan Kardec, lá do Livro dos Médiuns, nesse item 282, quando Kardec vai dizer: o espírito em si mesmo não é louco. E a gente precisa entender que o espírito é a substância, é a nossa essência essencial. Ele é de uma subjetividade que nos é inabordável. As enfermidades, todas elas, do cérebro ou dos demais órgãos do corpo, são manifestações da corporeidade. Elas se dão enquanto o espírito está domiciliado no corpo físico. Porque muitas vezes pessoas nos perguntam assim: a depressão é do espírito ou é do corpo? A depressão é do corpo. Há um desarranjo no conjunto de neurotransmissores. É claro que a origem desse desarranjo de neurotransmissores está no espírito. Mas a doença é física. Seria o mesmo que nos perguntar: o câncer de pulmão é do espírito ou é do corpo? É claro que é do corpo. Ele pode ser pesado, medido, estudado anatomicamente, histologicamente. A origem desse câncer nos remete
à consciência não física, ao ser espiritual. Mas o tumor é físico. Da mesma forma, a doença de Alzheimer, ela é do espírito, é do corpo? É do corpo. Há uma morte neuronal. Os neurônios adoecem em determinadas regiões do cérebro e morrem. E, em consequência disso, nós temos o quadro demencial. O problema é do corpo. Remonta ao próprio espírito. Mas, então, o que é do espírito? Do espírito é a amabilidade, a rudeza, o mau caratismo, a bondade, a habilidade musical, a inteligência matemática. Mas podemos, então, começar a entender o problema, já que o espírito em si mesmo não está louco. A doença mental, que na verdade é mais uma doença cerebral, é física, e temos que entender, então, as suas manifestações. Allan Kardec, na Revista Espírita de abril de 1862, publica um artigo com o seguinte título: Epidemia demoníaca na Saboia. A Saboia é uma região, aqui em vermelho, no leste da França, fazendo divisa com a Itália. Especificamente numa pequena comunidade chamada Morzine, que é uma pequena cidade, ainda hoje tem menos de 3.000 habitantes, à época talvez tivesse 1.000 e pouco habitantes. Um fenômeno muito estranho passa a ser identificado. Em março de 1857, duas mocinhas de 10 anos são acometidas por um quadro de loucura que se manifestava por surtos de agitação, de delírios, onde elas subiam em mesa, pulavam as árvores, gritavam. Esse quadro foi se alastrando, comprometendo gradativamente outras pessoas, até que, recentemente, mais de 120 indivíduos, todos na comunidade de Morzine, haviam sido acometidos por essa patologia epidêmica. Os surtos duravam algumas horas, às vezes 2 dias, eram acompanhados de atitudes libidinosas, as pessoas ficavam altamente agressivas, diziam coisas sem nexo, uma profunda rejeição a questões religiosas, e ao término da crise elas nada se lembravam daquilo que havia acontecido, até que retornasse a crise. Médicos foram chamados, o diagnóstico não foi definido, as terapêuticas da época não deram nenhum tipo de resultado, chamaram padres, exorcismos foram empreendidos e nada, absolutamente nada, resolvia o problema. Alguém, então, pede a Allan Kardec uma orientação e o nosso codificador solicita aos bons espíritos que se manifestem a respeito do fenômeno. E a mensagem vem através de Erasto, um espírito muito próximo do nosso codificador, em que ele vai dizer em um texto que, na verdade, todas aquelas manifestações, às vezes crise convulsiva, períodos de loucura, na verdade, eram decorrentes de uma influenciação espiritual. Tratava-se de uma obsessão coletiva. A comuna de Morzine havia sido invadida por uma falange de espíritos perturbadores e eles eram responsáveis por aquelas manifestações. Kardec, então, vai escrever na Revista Espírita, ainda em abril de 1862, um artigo em que ele começa dizendo assim: abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem também elucidar a questão tão obscura das doenças mentais, ao assinalar-lhes uma causa que até hoje não havia sido levada em consideração. Causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Kardec, então, vai apresentar a proposta de as doenças mentais poderem estar relacionadas não à lesão física, pois isso já era conhecido pela ciência da época. Ele vai falar de uma nova causa, uma causa não considerada. E essa causa seria a obsessão espiritual. O desarranjo psíquico decorrente de uma influência de pensamentos estranhos, de seres que já não mais pertencem ao mundo dos encarnados. E Kardec vai dizer que mais tarde a medicina iria admitir essa ordem de fenômenos. Ainda nesse texto da Revista Espírita,
Kardec vai fazer, então, uma classificação didática entre os diferentes tipos de loucura. Ele vai dizer que faz-se necessário distinguir a loucura patológica, conhecida pela medicina, da loucura obsessiva. A primeira, diz Allan Kardec, resulta de uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento. Na loucura obsessiva, não há lesão orgânica. É o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho, que o domina e subjuga. Kardec, então, propõe uma classificação didática das doenças mentais em dois grandes grupos. No primeiro grupo, ele coloca as doenças que ele denomina de patológicas, que são orgânicas, onde vamos identificar no cérebro lesões físicas ou alterações funcionais decorrentes de um desarranjo na química cerebral, que são aquelas doenças que já eram reconhecidas pela medicina da época. E um segundo grupo, Kardec vai inserir os transtornos mentais que são decorrentes de uma influência, de uma consciência desencarnada. Nós vamos, então, começar a conversar hoje sobre o primeiro grupo, as doenças mentais orgânicas, aquelas que possuem um substrato anatômico. E é um ponto doutrinário importante que a gente precisa sempre examinar, a questão da influência que o espírito sofre do corpo enquanto encarnado. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, Kardec vai dizer que o espírito encarnado está sob a influência da matéria. E mais à frente, no item 22A, ele chega a afirmar de forma ainda mais contundente que a matéria é o liame que escraviza o espírito. Nós talvez nunca tenhamos parado para examinar, mas nós, espíritos, enquanto encarnados, somos escravos da matéria. Nós dependemos do nosso corpo, principalmente do nosso cérebro, para pensar, para sentir, para responder às diferentes situações do meio. E ainda Kardec, nesse item do Livro dos Espíritos, vai dizer que o exercício das faculdades do espírito depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Kardec vai dizer que, dadas as faculdades do espírito, podem não se manifestar em uma encarnação, se o cérebro não o permitir. Tomemos, por exemplo, um espírito que tem alta habilidade musical. Se, em dada encarnação, ele não encontra nos genes dos pais os elementos necessários para a construção de um cérebro, cujos circuitos cerebrais sejam maleáveis à habilidade musical, naquela encarnação, ele pode não manifestar essa habilidade como seria de sua vontade. Nós, então, vamos entender que as doenças mentais orgânicas, elas se devem a uma dificuldade na manifestação do espírito, uma inibição das faculdades mentais. Olha o que Kardec escreve nesse texto da Revista Espírita, de março de 1860. A loucura nada mais é que uma alteração, uma perversão dos órgãos, que não mais recebem as impressões de maneira regular, transmitindo falsas sensações. E por isso mesmo, realizando atos diametralmente opostos à vontade do espírito. Ou seja, o espírito fica meio refém do cérebro. Ele não consegue manifestar a contento aquilo que desejaria, aquilo que o seu pensamento manifestaria como vontade. E ainda Kardec, nesse item do Livro dos Espíritos, ele vai dizer que há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas, ou seja, as manifestações da alma, ficam obstadas ou desnaturadas, como nos casos de idiotismo e de loucura. A palavra idiotismo remonta ao termo idiota, que à época de Allan Kardec era um termo médico. Eles consideravam como idiotas todas aquelas pessoas que possuíam deficiência intelectual. Esse termo foi radicalmente abandonado e hoje a psicopatologia tem considerado a expressão
transtornos do neurodesenvolvimento. Inclui aqui uma série de patologias que, à época de Allan Kardec, eram consideradas como manifestação de idiotismo. A deficiência intelectual, por exemplo, decorrente da síndrome de Down e outras. As doenças, os transtornos do espectro autista poderiam ser incluídos hoje nesse grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento. São patologias que levam a uma dificuldade intelectual ou uma dificuldade de interação social e que, à época de Kardec, eram todas elas colocadas nesse termo hoje pejorativo de idiotismo. Então, nós vamos entender que essas doenças são doenças físicas, não é? Se nós pegarmos um caso de autismo, há uma dificuldade desse espírito em interagir com o meio, porque o cérebro não lhe oferece os recursos para isso. E o termo loucura, à época de Allan Kardec, era usado também para designar uma série de condições onde o indivíduo não se manifestava de uma forma adequada, onde ele demonstrava uma fuga da própria realidade. Eles consideravam também como loucura os quadros demenciais, que hoje a gente considera à parte, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, e que é uma doença em que o indivíduo, em certo momento de sua vida, ele passa a se esquecer de uma série de coisas. Então, são também doenças físicas. Uma característica curiosa, e Allan Kardec chama a atenção, como essas lesões são do corpo, se nós fosse possível, nós retirarmos o espírito do corpo e dialogarmos com ele, ele poderia demonstrar um grau de lucidez e um grau de inteligência normais. É claro que isso vai depender do tempo em que a patologia se instalou, e Kardec mostra isso. Se o quadro de loucura, de demência, é muito antigo, pode ser que o próprio espírito se ressinta das impressões que o cérebro lhe causa, como se fosse um resíduo psicológico daquilo que ele está vivendo no cérebro. Então, pode ser que o espírito, mesmo desdobrado do corpo, demonstre as mesmas dificuldades, não porque o espírito está dessa forma, mas como ainda um resíduo psicológico, uma lembrança, uma impressão que ele não conseguiu se desvencilhar dela. O mesmo se dá com quadros de loucura após a morte. Kardec vai dizer que o espírito pode demorar um pouco para recobrar a sua lucidez. Se o quadro de loucura ou de demência foi muito prolongado, o espírito necessita se readaptar ao mundo espiritual, se desvencilhar paulatinamente das impressões, das lembranças da última existência. E eu vou trazer aqui dois casos, duas experiências pessoais para ilustrar o transtorno mental orgânico. Esse primeiro caso eu acompanhei quando eu ainda trabalhava como clínico na Clínica São Domingos, aqui em Juiz de Fora, que era um hospital de psiquiatria. Eu estava atendendo quando chegou para se internar um cidadão com um possível diagnóstico de esquizofrenia. Era um homem de 50 anos que tinha até alguns meses atrás um comportamento típico de um homem sul-americano, não é? Pescador, tomador de cerveja, namorador, pouco afeito às questões religiosas, essa coisa toda. Mas, surpreendentemente, ele abandonou todas essas situações e começou a se dedicar a uma prática religiosa. Comprou Bíblias, passava a rezar o dia inteiro, ia à missa várias vezes por dia, exigindo da esposa e das filhas o mesmo comportamento. E como estava religioso demais, foi chamado o médico levantou a possibilidade de um quadro psicótico, né? E então decidiu interná-lo e ele estava na Clínica São Domingos. Certa feita, na hora do almoço, ele tem um desmaio, ele cai no refeitório, faz uma crise convulsiva e depois mergulha no estado de coma. Como as doenças psiquiátricas habitualmente não se manifestam dessa forma, eu optei transferi-lo para um hospital clínico para uma avaliação neurológica. E ele, então, internado num hospital clínico de Juiz de Fora, fez um exame de tomografia cerebral que mostrou um grande tumor no córtex pré-frontal, que é a área mais nobre do cérebro, sede da consciência, do juízo. Esse tumor foi retirado e o cidadão, após a sua recuperação, voltou a apresentar o comportamento anterior. Tomador de cerveja, pescador e mulherengo. O outro fato que eu acompanhei,
esse no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, quando eu fiz a minha residência médica. Nós atendemos um caso de uma jovenzinha de 18 anos, acometida por lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune que pode se manifestar em diferentes órgãos. Essa jovem teve um acometimento cerebral do lúpus. A doença autoimune comprometeu o seu sistema nervoso central. E o que aconteceu com ela? Uma mudança dramática de comportamento. Quando ela chegou ao hospital, que o cérebro ainda não havia sido acometido pela doença, era uma jovenzinha tímida, acanhada, sequer fixava para nós o olhar. Na medida que a doença foi se agravando e o comprometimento do cérebro se deu, ela mudou o seu comportamento. Tornou-se uma jovem arrebatada, atrevida, sensual, até mesmo obscena, a ponto de querer tocar a genitália dos residentes quando entravam no quarto para examinar. O tratamento foi empreendido, doses altas de glicocorticoide, e paulatinamente o quadro foi revertendo, e após 100 dias de internação, ela recebeu alta completamente recuperada. Voltaremos a esse tema em nosso próximo encontro. Até lá. Muita paz, meus amigos. Nós estamos dando continuidade hoje à nossa proposta de examinarmos em 5 encontros o tema Kardec e os transtornos mentais. Começamos no nosso encontro anterior examinando alguns pensamentos de Kardec que nos induziam, nos levavam a uma proposta kardeciana de dividir as doenças mentais em 2 grandes grupos. Allan Kardec ele dizia que essas doenças elas podem ser classificadas como patológicas ou orgânicas quando se identifica uma lesão no cérebro, ou seja, a causa do transtorno mental está na parte física do indivíduo. E nós temos aquelas doenças mentais que Allan Kardec denominou de obsessiva, que são aquelas enfermidades que o cérebro está normal, mas que decorrem da influência do pensamento de um ser desencarnado, de um espírito. E, na verdade, é essa influência que ocasiona toda a perturbação psíquica. Quando nós falamos em doença mental orgânica, é necessário a gente especificar 2 situações. Primeiro, aquelas lesões orgânicas onde nós conseguimos identificar, através de exames, a causa do problema. Então, nós poderíamos chamá-las de lesões físicas. É feito um exame, e nesse exame detecta, geralmente um exame de imagem, um tumor, uma inflamação, um aneurisma, alguma coisa que poderia estar lesando áreas cerebrais responsáveis pelas manifestações psíquicas alteradas. Mas nós temos um conjunto de doenças mentais que são orgânicas, porque estão no corpo, mas que nós não conseguimos identificar essa lesão. Porque nós não possuímos ainda técnicas sofisticadas a ponto de detectá-las através de exames, seja exames de imagem, seja exames de sangue, outros exames. Então, nós vamos classificar essas doenças mentais orgânicas como decorrentes de alterações funcionais, alterações na química cerebral, no conjunto de neurotransmissores. Nós tivemos oportunidade, no encontro anterior, de mostrar para vocês 2 exemplos de lesões físicas responsáveis pela perturbação mental. Narramos o caso de uma jovenzinha portadora de lúpus do sistema nervoso central, que sofreu uma grave mudança de comportamento e que reverteu a sua condição mental prévia após o tratamento com imunossupressores. E narramos também a situação de um cidadão que assumiu um quadro de delírios e alucinações religiosas e que eram decorrentes de um tumor cerebral. A retirada do tumor fez com que ele retornasse à sua condição prévia. Vamos examinar hoje as doenças mentais ainda orgânicas, mas nas quais não conseguimos identificar uma lesão anatomicamente
demonstrável. Elas são decorrentes de alterações no funcionamento do cérebro. Nós sabemos que um cérebro é um órgão constituído de vários tipos de células, mas as células que parecem ser as mais importantes são denominadas neurônios. O cérebro possui em torno de 80 bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles funcionam através de redes, onde se comunicam uns com os outros. Então, através dessa ligação de um neurônio com o outro, o potencial elétrico vai sendo transmitido e assim formam-se os diferentes circuitos que respondem pelo funcionamento do cérebro. Mas um neurônio, via de regra, não toca diretamente o outro. Há um espaço, um pequeno espaço entre um e outro. E o processo de ativação ou inativação de um neurônio pelo outro se dá através da liberação de uma substância química nesse espaço, na chamada sinapse. Sinapse é a ligação de um neurônio ao outro. Então, esse espaço ele é preenchido por substâncias químicas e são elas que fazem a interligação, a ativação ou a inibição do neurônio seguinte. Essas substâncias químicas são conhecidas com o termo genérico de neurotransmissores. Existem dezenas de neurotransmissores. A dopamina, a noradrenalina, a serotonina, o glutamato, enfim, dezenas deles. Cada um deles prevalece em certa região do cérebro e estão mais intimamente relacionados a determinado tipo de função cerebral. Nas doenças mentais orgânicas funcionais, o que nós temos é uma desorganização nesses neurotransmissores. Um excesso de função, uma diminuição da função de um ou mais neurotransmissores. Nós trouxemos 2 exemplos de uma doença mental orgânica ocasionada por alterações nos neurotransmissores. A primeira é a esquizofrenia. A esquizofrenia é a doença mental mais grave, ela é uma psicose, acomete cerca de 1% da população mundial, tende a se iniciar no final da adolescência ou no início da idade adulta. E ela se caracteriza por alguns dados importantes. O primeiro é a percepção falsa da realidade, o que nós chamamos de delírios e alucinações. O indivíduo ele foge do seu cotidiano porque começa a ter ideias ou começa a ter sensações, visão, audição, cheiro, que não correspondem à realidade. Nós vamos ter, por exemplo, delírios de perseguição. Meu pai quer me matar. Delírios místicos. Deus está se comunicando comigo. Alucinações visuais de caráter religioso. Eu me encontrei com Maria, eu vi Maria. Eu ouço vozes dos espíritos superiores que mandam me fazer isso ou aquilo. Delírios de grandiosidade, não é? Eu comprei esse hospital, eu sou o dono do hospital, vou aumentar o salário de vocês, médicos. E esses delírios e alucinações são percepções reais para o indivíduo, e muito fortes e convincentes. Nós não conseguimos, através de uma abordagem racional e lógica, convencê-lo de que aquilo é irreal, de que aquilo é uma fantasia. Às vezes é mais fácil ele nos convencer de que aquilo tudo é verdade do que ao contrário, né? Há um caso que narram, que se deu na Clínica São Domingos há muitos anos, não é uma anedota, é um fato real. Naquela época, os plantões eram dados por acadêmicos do 8º, 9º período. E os doentes iam se internar com o encaminhamento do médico e os acadêmicos faziam a internação. E certa feita chegou-se para internar, vindo de Piraúba, um rapaz, um jovem, um surto esquizofrênico. E ele muito falante, muito agitado, muito convincente. E quem veio trazê-lo foi a mãezinha, uma senhora muito simples, da zona rural. Só que ao chegar na recepção, o rapaz se antecipou, chamou o residente, o acadêmico, disse: olha, eu quero lhe dizer que a minha mãe ela está aqui, está doente, está fraca da cabeça, ela vai dizer para o senhor que ela que veio me internar. Mas não tem nada disso, isso é da cabeça dela. Ela é que veio se internar. E quando a senhorinha percebeu, começou a argumentar com o acadêmico: não, doutor, ele é que está doente, está com a ideia fraca, o médico pediu para internar. E ele falando de um lado e o rapaz convincente do outro. Resultado, ficou a velha. E o rapaz voltou para Piraúba.
Além dessa percepção falsa da realidade, na esquizofrenia observa-se uma desorganização do pensamento. É um pensamento ilógico, irracional. O indivíduo não consegue organizá-lo, concatená-lo de uma forma lógica. Fala coisas sem nexo. Ao lado disso, um isolamento social, a grande parte, ou se não a totalidade, dos pacientes portadores de esquizofrenia, eles não conseguem interagir socialmente. Há muita dificuldade no contato social, tanto que muitos passam a viver no próprio quarto, criam o seu mundinho e ali ficam, dificilmente conseguem sair de casa ou participar de um evento social. Associado a isso, uma grande dificuldade em sentir e expressar as emoções. E, inclusive, com uma inversão de emoções, por exemplo. Alguma coisa que é para ficar alegre, ele fica triste. Quando é para ficar triste, ele fica alegre. Há esse embotamento afetivo. Há um sofrimento importante do ponto de vista emocional. A esquizofrenia, do ponto de vista neuroquímico, ela, tudo indica, se deve a uma hiperfunção da dopamina. Alguns neurônios que liberam dopamina, que agem através da dopamina, eles estão hiperativados. Não se sabe exatamente por quê. Se há um excesso do neurotransmissor, se há um excesso de receptores que vão se ligar a ele, se há um problema nas enzimas que o inativam, enfim, os motivos podem ser diferentes. Mas, no final das contas, o que há é isso? Há uma ativação excessiva de neurônios que liberam dopamina. E é em decorrência disso que o indivíduo tem toda aquela manifestação rica de sintomas que nós mostramos. O tratamento da esquizofrenia, em grande parte, é o uso de medicamentos que inibem a função dopaminérgica desses neurônios. Uma segunda doença que nós podemos colocar como uma doença mental orgânica, mas não identificável anatomicamente através de exames, que é a depressão. A depressão é uma doença extremamente comum e o seu diagnóstico exige que o indivíduo preencha alguns critérios. A Associação Americana de Psiquiatria, ela estabelece alguns sinais e sintomas que devem ser examinados no seu conjunto para que o diagnóstico de depressão seja pertinente. Os principais sinais e sintomas são estes que nós colocamos aqui. Primeiro, a sensação de tristeza. Esse é o traço marcante da depressão. O indivíduo se sente triste. E quando o médico pergunta a ele, o senhor é triste, o senhor está triste? Muitos vão dizer que sim, muitos começam a chorar, demonstrando ali naquele momento, objetivamente, a sua condição de tristeza. Ao lado disso, uma desmotivação e desinteresse. Ele não acha graça nas coisas. Coisas que lhe davam prazer, jogar futebol, sair com os amigos, passear no shopping, ele não vê mais graça nisso. Então, tudo perdeu o sentido para ele. Ao lado disso, uma autodesvalorização, ele parece carregar toda a culpa do mundo, vem um profundo sentimento de culpa, uma sensação de desvalia, tudo é responsabilidade dele, ele não é capaz de coisa nenhuma, ele pouco vale. Um sintoma muito importante que é a desesperança. O deprimido está mal e acredita que vai ficar assim para sempre. Talvez seja o maior sintoma de sofrimento do deprimido. Ele não vê um final para a sua dor. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma situação difícil, é dolorosa, mas nós sabemos que vai passar. O deprimido está muito mal. E na sua cabecinha ele acha que aquilo vai durar para sempre. É por isso que muitos deles se matam. Porque eles não veem a possibilidade da salvação. Nós sabemos que a esperança é uma virtude extraordinária. Paulo colocou-a como uma das 3 grandes virtudes teologais. A fé, a caridade e a esperança. Né? Manuel Bandeira dizia num de seus poemas, como dói viver quando falta a esperança. Eu conheci um padre que conhecia livros espíritas, que lia Chico Xavier, e ele me dizia, Ricardo, a igreja fala muito na importância da fé, mas existe uma virtude maior do que a fé, ele me dizia, a esperança. Porque eu já vi cartas que suicidas escreveram aos pais. Nas cartas, eles diziam assim, que Deus os abençoe, que Deus me perdoe. Ora, uma fé eles tinham.
O que eles não tinham é esperança. Ao lado disso tudo, o deprimido apresenta um retardo psicomotor. Ele é lento em tudo o que faz, ele é muito devagar, há uma falta de energia, há uma sensação de cansaço permanente, essa fadiga física. E muitas vezes alterações no sono. Insônia para alguns, sonolência para outros. O que acontece do ponto de vista da neurotransmissão no deprimido? Tudo indica, segundo o conceito que prevalece hoje na psiquiatria, é de que haja uma deficiência na transmissão de noradrenalina e de serotonina. Então, uma deficiência no funcionamento desses neurônios. Porque a noradrenalina e a serotonina estão intimamente relacionadas, do ponto de vista cerebral, ao humor. Então, a deficiência de noradrenalina e de serotonina em neurônios responsáveis pelo humor seria, provavelmente, a principal responsável pela depressão. Tanto que grande parte dos medicamentos usados para o tratamento da depressão são medicamentos que aumentam o funcionamento serotoninérgico ou noradrenérgico de diferentes neurônios. Mas aí nós chegamos àquela questão que interessa mais de perto aos espíritas. A gente enfatiza que a depressão é do corpo, que a esquizofrenia é do corpo, que o Alzheimer é do corpo, mas e o espírito? Onde está o espírito nessa história toda? O espírito, minha gente, é de onde remete tudo isso. O espírito é a fonte de todo esse desequilíbrio químico e do surgimento dessas lesões, que são respostas kármicas, que surgem em decorrência, muitas vezes, de fatores desencadeados por vivências em encarnações anteriores, embora não necessariamente, porque muitas vezes essa desordem que parte do espírito e que é a causa do problema vem da encarnação atual. Allan Kardec, aqui, nesse texto da Revista Espírita, de junho de 1860, ele vai colaborar muito no entendimento dessa questão. Olha o que ele vai dizer. A loucura tem como causa primeira uma fraqueza moral relativa, que torna o indivíduo incapaz de suportar o choque de certas impressões, no número das quais figura a mágoa, o desespero, o desapontamento e todas as tribulações da vida. Ora, Kardec já havia dito que a causa da loucura é física, que está no cérebro, mas agora ele vem colocar uma outra ideia, a causa primeira. A origem da lesão física está numa fraqueza moral, ou seja, está no próprio espírito. Embora seja necessário considerar também o que ele chama de choque de certas impressões. Então, nós temos que considerar aí, no surgimento das doenças mentais orgânicas, um fator espiritual, que Kardec chama de fraqueza moral, e fatores circunstanciais, talvez fatores predisponentes, que Kardec chama de certas impressões, o choque de certas impressões. Nós podemos, então, aqui começar com um esquema para melhor entendimento do problema. Tudo começa no espírito, na fraqueza moral, alguma coisa ligada ao campo das imperfeições, do caráter, do comportamento. Essa fraqueza moral é que será responsável pela alteração cerebral, seja uma lesão física que vai se desenvolvendo paulatinamente em decorrência das vibrações que parte desse espírito, ou um desarranjo neuroquímico. Então, essas alterações no cérebro, que nós já estudamos, que podem ser físicas, ou alterações funcionais, nos remetem, de início, a uma questão espiritual. Então, nós vamos entender essa fraqueza moral a que se refere Allan Kardec, que seria a causa causal, a causa primeira das desordens mentais orgânicas, nas imperfeições morais, em atitudes criminosas no passado,
onde o indivíduo desconsiderou, desrespeitou o bem-estar alheio. Doenças mentais graves, segundo nos informam os autores espíritas, são decorrentes de crimes graves. Chico Xavier teve a oportunidade de dizer que a esquizofrenia muitas vezes é decorrente de um indivíduo que na sua encarnação anterior cometeu um duplo crime, homicídio seguido de suicídio. E esse duplo crime grave é o responsável pelas profundas alterações neuroquímicas decorrentes dessa lesão e que respondem, no caso, pela esquizofrenia ou outras psicoses. Divaldo Pereira Franco teve a oportunidade de, examinando os casos de autismo severo, de relacionar alguns deles a suicídio cometido na última encarnação. Então, a culpa decorrente do ato de destruição do próprio corpo levou ao desarranjo, às alterações no cérebro que caracterizam os transtornos do espectro autista. Mas Kardec fala também em fatores predisponentes, ou seja, além dos problemas espirituais, kármicos, decorrentes de outras encarnações que o espírito traz para a atual existência, existem ainda situações de hoje, problemas de hoje, que vão atuar como fatores não causais, mas como fatores precipitantes das lesões físicas. E Kardec vai dizer na introdução do Livro dos Espíritos que todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Medos, culpas, vergonhas, decepções, ingratidões, fracassos pessoais, fracassos profissionais, tudo isso pode contribuir para que um espírito que traz a sua fragilidade permita a instalação da enfermidade. Concluímos, então, com um esqueminha onde vamos contemplar todo o problema. O espírito, com a sua fraqueza moral, expressão de Allan Kardec, as imperfeições morais, o comportamento inadequado do passado, ao se deparar com o choque de certas impressões, decepções, ingratidões, frustrações, vai levar a um desarranjo no cérebro e, como consequência, as manifestações físicas ou as alterações químicas. No nosso próximo encontro, começaremos a examinar as doenças mentais de natureza obsessiva. Até lá. Temos de agradecer muito a presença do nosso amigo querido, Ricardo Baesso, a presença de cada um de vocês. Se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos e na semana que vem, com certeza, tem a segunda parte do nosso encontro. Vamos fechar os nossos olhos? Jesus, querido amigo, amigos espirituais, gratidão por tudo o que conseguimos aprender nessa noite. Que possamos não só reter na nossa mente, mas nos nossos corações e conseguimos, Senhor, trabalhar com segurança os teus ensinamentos. Gratidão por tudo, permita-nos encerrar o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós esperamos você na próxima semana para a segunda parte. Até lá!